Fala galera, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Matheus e eu tô transicionando. Estamos em junho de 2019 e junho é o mês da diversidade. Então, durante todo esse mês eu vou procurar fazer vídeos um pouco mais informativos sobre a comunidade LGBT e sobre a discussão política em si. O vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a origem e a evolução do termo LGBT. Antes da revolução sexual, que aconteceu lá nas décadas de 60 e 70, pouco ou praticamente nada se falava sobre qualquer coisa que fosse diferente da norma, né, do hétero-cis normativo. Então, falar sobre gays, lésbicas, bis, trans era impensável. Nem existiam termos para isso, na verdade. Antes da revolução sexual, então, praticamente nada se falava sobre homossexuais. Essas pessoas, então, elas eram obrigadas a se manter escondidas da sociedade, né? Não quer dizer que essas pessoas não existissem, elas simplesmente não podiam se manifestar publicamente. Então, as coisas eram muito feitas na surdina, né, as escondidas, quando as pessoas se permitiam fazer, porque também tinham muitas que acabavam não se permitindo fazer. Praticamente não se falava sobre isso, mas quando queria se referir a alguém que claramente fugia dessa regra hétero-cis normativa, se utilizava o termo terceiro gênero. Mas esse termo nunca foi realmente aceito, até porque não era algo que era discutido antes da revolução sexual. Então, as pessoas que eram diferentes, né, dessa norma não identificavam esse termo como sendo genuíno, como sendo representativo, e a sociedade como um todo ignorava a existência dessas pessoas, então também não era um termo reconhecido socialmente. Com a revolução sexual, então, que, como eu falei, aconteceu lá nas décadas de 60, 70, além de ter a normalização da homossexualidade, essa revolução trouxe várias outras coisas, como pílula anticoncepcional, sexo antes do casamento, poder falar sobre masturbação, poder vender e utilizar camisinhas, né, produzir camisinhas, né, contraceptivos de forma geral. Então, essa revolução sexual trouxe realmente um boom, né, uma liberdade sexual muito maior. Então, existia um movimento natural da sociedade, que era uma sociedade extremamente puritana e focada, né, baseada nas normas cristãs que foram tiradas lá do Levítico, né, aquela coisa de um homem não pode se deitar com outro homem, enfim, que a gente sabe, né, que as igrejas, as religiões de forma geral, se utilizam do Levítico apenas aquilo que eles querem. Então, a sociedade era baseada, né, era extremamente patriarcal e puritana, e era baseada nessas normas de sexo só depois do casamento e sexo só para reprodução, então não podia existir prazer na relação sexual, porque tu estaria pecando, né? E então a sociedade sai dessa tese e passa para uma antítese, né, que é o oposto. Então passa-se a ter um liberalismo sexual muito exacerbado, o que é uma coisa normal de acontecer, é um efeito de pêndulo, né? Então a gente passa da tese para a antítese, que é a anti-tese, e vai oscilando até a gente encontrar aquele meio termo, aquele caminho do meio. Então passa-se por uma sociedade extremamente permissiva, onde tudo realmente é permitido e onde as pessoas podem experimentar, pode te manifestar como você realmente se entende. Então, a partir da revolução sexual, começou-se então a falar sobre homossexualidade. Então, e ali na década de 70, começou-se a utilizar então, para falar dos homens que eram homossexuais, começou a se utilizar a palavra gay, basicamente para os homens. Até porque era uma sociedade ainda extremamente machista, a nossa sociedade atual ainda é extremamente machista, mas na época era ainda pior. Então, as nomenclaturas e os reconhecimentos sociais eram muito voltados para o público masculino. Mas ainda não se falava muito, não se via muito, não se tinha tanta representatividade das mulheres gays, das mulheres homossexuais. Foi só com o crescimento do feminismo, né, com o empoderamento dessas mulheres, que elas conseguiram
se manifestar e aí conseguiram, então começaram a trazer o termo lésbicas. E aí a gente começou então a ter gays e lésbicas. Então ainda naquelas comunidades, né, naqueles guetos que até então os homossexuais viviam muito em guetos, então todo mundo se conhecia, só meio que saía todo mundo com o mesmo ciclo de amigos, porque ainda, por mais que fosse permitido, um pouco mais permissivo o ambiente, ainda existia muito preconceito, obviamente ainda existe até hoje. Então ainda não era, era uma tentativa de se mostrar, mas ainda existia muita repressão da sociedade, né, da maioria da sociedade. Essas pessoas acabavam vivendo muito em guetos mesmo, né, e meio que todo mundo se conhecia e acabava né, as relações acabavam acontecendo entre os ciclos de amizade ali. Também por isso que acabou, ainda hoje tem muito estigma de meio que todo mundo fica com todo mundo, né, que a gente sabe que não é exatamente assim, mas enfim, ainda tem essa visão, a sociedade acaba ainda tendo essa visão por causa dessa época dos guetos. Então, com o fortalecimento do feminismo, com o empoderamento dessas mulheres lésbicas, elas começaram a ter um pouco mais de voz, mas ainda era esse universo bem binário. Então, as pessoas bissexuais, elas eram vistas como homossexuais que não tinham coragem de se assumir, de sair do armário, né, como a gente diz, e de se manifestar publicamente, de se posicionar politicamente. E os transgêneros, os transexuais, que até então se falava muito em transexuais apenas, mas transgêneros, eles eram vistos então como pessoas que estavam eram pessoas meio traidoras da causa, porque estavam, entre aspas, mudando de lado. E óbvio que nesse sentido a gente está pensando só em pessoas que eram trans hétero, né? Então, porque até então também não se falava muito de trans gays, por exemplo. Até porque o trans era muito mal visto ainda, mesmo dentro dos grupos sociais, né? Então, por quê, né? Porque eles estariam, entre aspas, mudando de lado. Então, eu como uma mulher, até então lésbica, transicionar e, entre aspas, virar um homem, eu estaria traindo a causa das lésbicas. O mesmo aconteceria com uma mulher trans que, né, estaria traindo os homens gays. E foi só lá em 1988 que surgiu então o termo LGBT, né? Surgiu a sigla LGBT nos Estados Unidos para designar então as pessoas lésbicas, gays, bi e trans. O nascimento dessa sigla ele é muito emblemático porque realmente passa a considerar as pessoas bi, né, e os trans como parte do grupo, né, não mais como, entre aspas, traidores da causa ou pessoas indecisas, que ainda hoje a sociedade tem muito forte isso com as pessoas que são bissexuais. Ainda tem muito isso de é só indeciso ou pervertido, enfim, porque, né, uma hora fica com homem, outra hora fica com mulher, não se decide, não sabe o que quer, não sabe o que gosta, enfim. E não tem nada a ver, né? A gente sabe que isso não tem nada a ver, mas ainda existe muito forte esse preconceito, ainda existe isso muito forte na nossa sociedade. Então imagina isso há 30 anos atrás. Esses movimentos aconteceram mais fortes, né, nos Estados Unidos e na Europa, e o Brasil veio meio que acompanhando, né. Quando eu era criança eu lembro que o termo que era utilizado para se referir a pessoas gays, né, a comunidade LGBT, era GLS. E eu fui atrás e eu descobri que esse termo ele foi criado pela Suzy Cabot em 1994 para o Festival Mix Brasil de Cinema Alternativo. E é muito interessante porque esse termo ele nem é considerado um termo político, ele é considerado na verdade um segmento de mercado até hoje em dia, mas ele era meio que confundido assim. Então as pessoas meio que utilizavam, as pessoas utilizavam muito o termo GLS para se referir à comunidade LGBT. Então fugindo bastante, né, do padrão já meio que internacional de utilizar aquela sigla que surgiu lá em 1988 nos Estados Unidos, LGBT. E aí aqui no Brasil, a sigla que começou a ser utilizada então para
sigla política realmente, né, para direito de causas e tal, foi a sigla GLBT, que é, né, a mesma coisa, gays, lésbicas, bis e trans, e foi utilizada essa sigla até 2008. Foi só em 2008, na primeira Conferência Nacional GLBT, que aconteceu em Brasília, que decidiram modificar a sigla para LGBT, que acompanhava, né, o que era utilizado na maior parte do mundo, mas também para dar um enfoque maior para as lésbicas, que eram ainda muito menosprezadas, assim, ainda são, né, até pelo fato de serem mulheres. O Brasil a nossa sociedade aqui no Brasil ainda é extremamente machista. Para dar esse enfoque um pouco maior para as lésbicas, para as mulheres, e também para acompanhar o que era mais utilizado no resto do mundo. Então, a partir de 2008 aqui no Brasil, a gente também começou a utilizar a sigla LGBT. E aí, dessa sigla, a gente tem milhares de variações hoje em dia, porque até então a gente falava ainda muito no universo binário. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre as variações da sigla LGBT que a gente tem hoje em dia e o que significa cada uma delas. Atualmente a nossa sigla LGBT, ela considera lésbicas, gays, bis, travestis, transexuais e transgêneros. Então no T tá ali os três, né? Travestis, transexuais e transgêneros. Então fiquem ligados aí, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre as várias variações que existem hoje em dia em cima dessa sigla, beleza? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilha também com seus amigos pra gente espalhar um pouco mais conhecimento, falar um pouco sobre a história, eu acho sempre bem interessante, pra gente entender de onde a gente veio e também pra gente conseguir traçar um rumo pra onde a gente está indo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa também o sininho para não perder os próximos vídeos dessa minissérie que eu vou fazer esse mês sobre o orgulho LGBT e sobre o que significa fazer parte dessa comunidade, enfim. Então, era isso. Vamos fazer uma excelente semana e vamos espalhar muito amor e principalmente muito respeito, que é disso que o mundo precisa. É isso. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.